Meus irmãos, enquanto quero cumprimentar a todos que a paz do Senhor, aguardando vocês entrar aí. Estamos nessa live aqui agora, nesse período da tarde. Eu tenho a certeza que Deus tem coisas poderosas para realizar e operar em nosso meio, né? Graças a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado. E nós temos a certeza de experimentar cada vez mais o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Né? Estou aqui com meu tio, o presbítero Jair, né? E nós vamos compartilhar convosco uma palavra de Deus nesse período da tarde. Daqui a pouco nós temos o nosso culto online aqui na nossa igreja, né? Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui na cidade de Cajuru, pastoreado com o nosso pastor Natanael. E daqui a pouco nós também estaremos ao vivo lá, para estarmos ouvindo a palavra de Deus que nos será ministrada nesta noite. Então, desde já também quero passar a oportunidade aqui para o meu tio, presbítero Jair, que tem também algo de Deus para falar conosco nessa tarde. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma boa tarde de salvação para todos. Esse domingo, né, temos que agradecer a Deus primeiramente pela vida. Só de nós estarmos vivos aqui já é um motivo de nós estarmos agradecendo a Deus. Nós estamos vivendo uma pandemia e o povo está um pouco amedrontado, mas eu acredito que tudo tem um motivo. E nada acontece se não for pela permissão de Deus. Mas nós estamos firmes. Independente de você estar na igreja ou na sua casa, eu acredito que você está lendo a Bíblia, você está orando, você está meditando, você não abriu mão da sua crença, você não abriu mão da sua fé. E eu sempre costumo dizer, né, até com o meu sobrinho Jean, o evangelista Jean, que nós não pregamos placa de igreja, né, porque nós entendemos que a placa não vai salvar ninguém. Mas nós, quando nós falamos, nós só falamos de Jesus. Por quê? Porque Ele é o único. Jesus é o único autor da nossa vida, é o único que morreu, é o único que vai vir arrebatar, buscar a tua igreja. Eu acredito que nós estamos perto do fim. Eu acredito que essa pandemia e tantas outras coisas que já aconteceram, e que para muitos isso não é um sinal de nada, para muitos é mais uma pandemia, mais uma enfermidade. Mas eu quero acreditar que isso também pode ser um sinal do arrebatamento da igreja. Porque já faz mais de 2000 anos que nós estamos falando, pregando, dizendo que Jesus vai vir buscar a igreja. Mas que nós não possamos ficar temerosos, com medo, assombrados, mas que nós possamos pegar a nossa fé em Cristo, nos assegurar nele, confiar, lançar a nossa confiança, você que está parado, você que está afastado, né? Você que está vendo agora essa live aqui, que você possa fazer uma reflexão na sua vida, ver o que você pode mudar na sua vida. O Espírito Santo, nesta tarde, eu sei que muitas pessoas neste momento também estão gravando, estão trazendo uma mensagem positiva para que você possa se despertar. Isso não é porque nós programamos, porque nós queremos fazer isso, não, é porque o Espírito Santo tem colocado isso no nosso coração. Porque de nós mesmos nós não fazemos nada, se não for através do Espírito Santo de Deus. Logo, para finalizar essa palavra e logo retornando à palavra ao evangelista Jean, eu quero compartilhar com você
esse versículo aqui que está no livro de João 12:46, dizendo assim, fica com essa palavra: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Não pereça nas trevas. Nós andávamos em trevas, mas agora nós andamos na luz. Então, Ele é a luz do mundo. E Ele veio ao mundo para que todo aquele que crê nele não pereça. E também Ele não vai permitir que você ande na escuridão. Ele não vai permitir que você ande em trevas. Então, diante dessa situação, desses problemas, não se preocupe, porque você está guardado, seguro, debaixo das potentes mãos de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. A gente podemos contemplar o cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? Deus, ele tem sido fiel e tem guardado o seu povo, tem guardado a sua igreja, né? Não só fator igreja, mas como Deus tem guardado a nossa vida. Dentro desta oportunidade também, seria apenas uma live bem rápida. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, ela nos adverte sobre uma verdade muito importante. Quando a gente lê o livro de Atos, no seu capítulo de número 27, os versos 18 aos versos de número 20, nós encontramos uma situação vivida pelo apóstolo Paulo em um momento de grande adversidade, né? Que Paulo, na sua caminhada, ele assim enfrentou, ele assim passou. Quando a gente lê o capítulo de número 27 deste livro, a partir do verso 18 ao verso de número 20, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim, ó, livro de Atos, no seu capítulo 27, verso 18 ao verso de número 20, ele diz assim: e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aí o verso de número 20 ele diz assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Eu vou repetir o verso de número 20. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Quando nós olhamos esta palavra, nós temos uma temática que podemos colocar dentro deste texto. E a temática para este texto, ela poderia ser assim, ó: quando o naufrágio parece eminente. Nós estamos passando por um momento, uma adversidade, e percebemos que o apóstolo Paulo não foi diferente
É por isso quando você lê Filipenses capítulo 4, verso 13, ele diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós olhamos esta palavra, nós percebemos que o capítulo que nós lemos, o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai relatar a história do naufrágio de um navio adramantino, aonde viajava aproximadamente 276 almas, e com todas elas foram salvas pela intercessão de um servo de Deus que estava neste navio. Na história, quando nós olhamos esta palavra, na história deste naufrágio, nós vamos aprender importantes lições de nosso viver cristão, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós percebemos que o apóstolo Paulo, este homem chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele fazia um trabalho extraordinário, viajando por toda a Ásia, ganhando almas, abrindo igrejas para o Senhor. Nós vemos que o trabalho do apóstolo Paulo e o trabalho também de Deus na vida de Paulo era um trabalho lindo, era um trabalho maravilhoso, porque almas eram salvas, vidas eram libertas dos espíritos demoníacos, pessoas eram curadas e o sobrenatural de Deus acontecia por intermédio do ministério a qual Deus confiara ao apóstolo Paulo. Quando a gente lemos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 19, no verso de número 11, a Bíblia Sagrada ela vai dizer: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Observamos dentro da palavra que muitas igrejas elas foram abertas, e o Evangelho de Cristo ele foi simplesmente divulgado por todo o mundo de então, na época de Paulo, nos dias de Paulo. Nós percebemos que as oposições para com o ministério de Paulo foram oposições muito grandes, porque a Bíblia vai dizer que os religiosos daquela época, os judeus, movidos por ciúme, movidos por inveja, perseguiam a Paulo por todas as cidades que este homem passava, que o apóstolo Paulo passava. É bem verdade que havia uma unção diferenciada sobre a vida deste homem, porque Paulo fazia o que nenhum religioso fazia. Por quê? Porque o poder de Deus estava na vida de Paulo. Nós observamos neste ministério, deste apóstolo, que Paulo ele vai sofrer perseguições, Paulo ele vai sofrer difamações, Paulo vai passar por açoites, Paulo vai passar por prisões, Paulo vai passar por apedrejamentos, vai ser apedrejado, tudo simplesmente por ser um pregador do Evangelho de Cristo. Nós olhamos a palavra e percebemos que Paulo é chamado em Atos 17, aquele que tem alvoroçado o mundo com o Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos a terceira viagem deste apóstolo, esta terceira viagem missionária, a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo ele vai para Jerusalém para testemunhar aos apóstolos de Jesus. E toda a obra que Deus havia feito
por intermédio do seu ministério. A Bíblia vai dizer que no templo em Jerusalém, Paulo ele vai ser preso pelos judeus invejosos pelo seu trabalho, e como também aumentavam os rumores para matarem Paulo, a Bíblia vai dizer que o tribuno da época mandou que soltasse este apóstolo e que levasse este apóstolo para a prisão em Cesareia, para que o presidente Félix o julgasse naquele momento. A Bíblia vai dizer que diante deste juiz, diante de Félix, a Bíblia vai dizer que Paulo ele então vai apelar para o imperador de Roma, e a Bíblia vai dizer que então Paulo e alguns outros presos, eles foram levados pelo centurião Júlio no navio Adramintino para Roma, para ser julgado então por este imperador. A Bíblia continua dizendo que a viagem de Cesareia iria pela costa da Ásia Menor até Roma, e era uma viagem de muitas semanas até Roma. O navio, que naquela época era uma vela, não havia ainda sido inventado o motor. Mas quando nós olhamos em todo este fundo histórico, este fundo de introdução, nós extraímos algumas lições que nós vamos aprender neste capítulo de número 27. Nós percebemos que Paulo ele estava preso, sendo levado para ser julgado, e a Bíblia vai dizer que Deus então preparou companheiros para que Paulo não sofresse sozinho, para que Paulo não sofresse só em meio a esta caminhada. Se você olhar o verso de número 2, a Bíblia vai dizer: embarcando nós em um navio adramintino. Nós percebemos que quando nós voltamos para Lucas, nós percebemos que o evangelista Lucas, ao escrever este livro de Atos dos Apóstolos, juntamente com Aristarco, crente macedônico da Tessalônica daquela época, compraram passagem neste navio para estarem com Paulo. Deus então preparou companheiros, amigos, para que Paulo não estivesse sozinho em meio à jornada a qual ele estava a vivenciar. Nós observamos dentro da Bíblia que eles simplesmente compraram passagens e foram neste único intuito de ajudar Paulo no que pudesse. E aí nós percebemos dentro da palavra que Paulo ele não viajou como um preso comum, porque Paulo tinha amigos. Deus preparou alguém para estar com Paulo. Deus preparou a ajuda para estar com Paulo. Assim como Deus vai preparar alguém para te ajudar. Assim como Deus vai preparar alguém para te socorrer. Porque nesta caminhada você não vai caminhar sozinho. Deus vai levantar alguém para poder caminhar contigo. Quando a gente olha para a passagem de Romanos, ou para Romanos, no seu capítulo de número 12, o verso de número 10, a Bíblia ela vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Quando a gente olha Romanos capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Nós olhamos para Lucas e este outro parceiro, companheiro chamado Aristarco, que estes mesmos eles viveram este cristianismo que agradara a Deus de uma maneira sobrenatural. A Bíblia vai dizer que estes mesmos eles dispuseram do seu tempo, deixaram tudo o que estavam fazendo
pagaram do seu próprio bolso a passagem para não deixarem Paulo sozinho, viveram o cristianismo no seu mais alto grau, no seu mais elevado grau, porque o amor de Deus operava sobre as suas vidas. E aí nós aplicamos para a nossa vida, nós chegamos a uma conclusão, que quando o amor de Deus ele está em nós agimos em prol do nosso semelhante. O cristianismo verdadeiro é aquele que faz o cristão amar o seu próximo e agir para o bem desta pessoa até o fim. Quando nós lemos 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 3 e no verso 13, nós entendemos, e a palavra vai dizer: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Dentro deste princípio, desta introdução, daquilo que o capítulo 27, ele revela aos nossos corações, ele proporciona para as nossas vidas, nós extraímos algumas lições verdadeiras dentro deste capítulo que mexe com toda a nossa estrutura. A primeira lição que nós extraímos dentro deste capítulo é: quando você sofre sendo um cristão verdadeiro, Deus prepara pessoas para estarem ao seu lado. Deus jamais abandona aqueles que lhe são fiéis. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que estes fatos de que Deus não abandona ninguém, nós percebemos que isso aconteceu com Sadraque, aconteceu com Mesaque, aconteceu com Abednego na fornalha de fogo ardente, isso aconteceu com Daniel na cova dos leões, isso aconteceu com Pedro na prisão. Deus jamais vai te abandonar na hora da angústia se você é fiel. Deus jamais vai te abandonar. E é bem verdade que em meio também à nossa infidelidade, Deus também permanece fiel sobre as nossas vidas. Então nesta caminhada você jamais vai estar sozinho. Deus sempre vai preparar alguém para poder te ajudar. Quando nós lemos aquilo que Apocalipse, capítulo 17, verso 14, ele vai dizer, a Bíblia diz assim, ó: vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e chamados fiéis. É bem verdade que para vencer, nós precisamos estar com ele, nós precisamos estar com Jesus. Quem está com Jesus, ou quem anda com Jesus, tem vitória nas adversidades, tem vitória nos problemas, tem vitória nas aflições. Nós olhamos para este capítulo e nós percebemos que Deus guardou Paulo em meio ao naufrágio, porque ele era fiel a Deus Todo-Poderoso. Então, de maneira alguma, Deus jamais iria abandoná-lo, porque a sua mão estava estendida sobre o apóstolo Paulo. E em meio àquele naufrágio que estava prestes a acontecer, Deus então ele vai promover o escape para este servo, para este instrumento do Senhor. Dentro desta palavra nós vemos o grande movimento. Deus então ele vai agir, os céus começam a agir em favor deste servo, do apóstolo Paulo. Os céus vão começar a agir. E eu tenho certeza que nesta tarde, na tua vida, não será diferente. Como eu já disse há alguns minutos atrás, Deus vai preparar um escape para a tua vida. Deus não vai te deixar sozinho em meio a esta caminhada. Da mesma forma que talvez a tua casa, a tua vida, parece que tudo está indo de água abaixo, parece que o naufrágio está prestes a acontecer, mas você tem que ter a certeza de uma coisa: você está sendo sustentado pela mão do Senhor. A Bíblia vai dizer em Isaías 43, verso 3, ainda antes que houvesse de eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos.
operando eu, operando Deus, quem impedirá? A Bíblia vai dizer em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Aquele que está em mim ou nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Garantia de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Dentro deste capítulo, nós encontramos um segundo ponto. E o segundo ponto é quando a tempestade ela passa a atingir a embarcação. A Bíblia vai dizer então que uma grande tempestade ela vai acometer o navio no meio do mar. E o verso de número 18 ele diz: e andando nós agitados por uma veemente tempestade. A Bíblia vai dizer que esta tempestade ela não foi algo que eles observaram que iria acontecer, mas a Bíblia diz que foi algo que surgiu de momento. A tempestade ela surgiu de repente, no momento em que Paulo estava viajando em direção a Roma, ao encontro do imperador, queria julgar a sua causa. E a Bíblia vai dizer que ninguém que estava no navio ficou ileso desta tempestade. A Bíblia vai dizer que ela atingiu os turistas, ela atingiu pessoas ricas, ela atingiu pessoas de classe média, ela atingiu trabalhadores, funcionários braçais, soldados, prisioneiros e até os crentes foram atingidos por essa tempestade. Ninguém ficou imune a isso. Ninguém ficou ileso a isso. A tempestade ela veio para atingir todos, tudo e todos. Aí nós fomos para a Bíblia e nós percebemos que o apóstolo Paulo, o evangelista Lucas e o seu companheiro, o irmão Aristarco, eles estavam também neste navio. E aí nós trazemos esta aplicação para a nossa vida, que por sermos servos de Deus, nós não estamos isentos de enfrentarmos tempestades na nossa vida. Independente da nossa posição, independente da classe social, independente das condições ou dos recursos, nós não estamos imunes de receber tempestades, ataques sobre as nossas vidas. É por isso que a Bíblia, Jesus, ele nos deixou bem claro sobre os dias das adversidades. Jesus nos deixou bem claro sobre os momentos difíceis que nós passaríamos na nossa caminhada, porque aí nós vamos para João, no seu capítulo 16, o verso 33, e a Bíblia vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então quem está falando é o próprio Jesus. Se ele venceu, tenha certeza que ele também está nos dando garantias de que nós também podemos vencer, porque ele está conosco, porque ele caminha conosco. E independente disso, nós jamais estamos livres destas adversidades, destas tempestades que se levantam e que vêm ao nosso encontro. É bem verdade também que o cristão, ele também passa por lutas, ele também passa por problemas, ele também passa por sofrimentos. Semelhante aos não cristãos, a diferença é que Jesus está conosco. A Bíblia vai dizer que os dias foram passando, a tempestade não parava, e aí se há uma situação vivida por Paulo, que eles começaram então a perceber que o navio onde eles estavam poderia então afundar. E aí eles começaram então a jogar tudo aquilo que tinham,
tudo aquilo que possuíam no mar, porque eles sabiam que o naufrágio estava prestes a acontecer. Quando nós lemos o verso de número 19, a Bíblia vai dizer: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A Bíblia vai dizer que a tempestade era tão forte que estes homens, eles não conseguiam dormir, presbítero Jair. Eles não conseguiam comer. Estavam fazendo de tudo para escapar da tempestade e nada. Parece que algumas situações acontecem desta maneira na nossa vida. Queremos às vezes ficar livres do problema, mas parece que quanto mais nós queremos ficar livres, mais parece que o problema, ele se gradoa, ele aumenta cada vez mais sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo em meio a este naufrágio. E aí nós percebemos que eles olhavam para cima, eram só nuvens escuras, pesadas de chuva, nada de sol, nada de estrelas, nada de lua. A situação era uma situação que realmente estava a levar o naufrágio daquele navio. Aí nós olhamos para a Bíblia, que no verso de número 20, a Bíblia diz assim, ó: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Esses homens, presbítero Jair, chegou um momento de acreditar que eles iriam morrer em meio a essa situação, porque o negócio, em vez de melhorar, estava cada vez mais piorando. Todos estavam fracos, todos estavam famintos, todos estavam cansados, todos estavam debilitados, sem esperança, sem expectativa. O naufrágio era iminente, não tinha como evitar. Será que na nossa vida não é assim? Algumas situações, às vezes tem certos problemas que nos vêm, certas situações que nos aparecem, e parece que a gente percebe que aquela situação ela vem simplesmente para trazer uma desestabilização sobre a nossa vida. E nós começamos a chegar a um ponto de achar que essa situação ela vai nos vencer. E que nós vamos ficar entregues a isso, não é isso, presbítero Jair? É importante até fazer essa observação, evangelista Jean, que Salomão ele fala assim que há um tempo determinado, né, para Sim. todas as coisas. E a gente aprende que esse tempo ele não fala o dia, né? Não fala o dia. Esse tempo ele não fala o dia e não fala a hora. Quer dizer, se você soubesse o dia e a hora, né? Jesus fala também ele cita uma parábola falando do ladrão. Se o ladrão soubesse, né? Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, o que ele ia fazer? Ele ia pôr sentinela na sua casa, guardar a sua casa, e o ladrão não tinha como entrar na sua casa para roubar. Assim as diversidades da vida, assim como o nosso evangelista está pregando. A luta, ela vem no momento que a gente não espera. A luta, o problema, ela atinge a hora que você menos imagina. Quando nós achamos que o Brasil, que o país estava indo bem, né? Agora nós elegemos um presidente que vai resolver a causa, vai resolver a situação do país. De repente nós nos deparamos, conforme foi a mensagem do nosso evangelista Jean, nós nos deparamos com um naufrágio e que nós olhamos para frente, nós não vemos solução, olhamos para trás, não temos solução, para a esquerda, para a direita. Por isso que o nosso alvo tem que ser Cristo, né? Sim. Tem que ser Cristo. O nosso objetivo maior, né? É Cristo na nossa vida. Por que nós estamos comentando sobre isso? Porque dentro
situação vivida por Paulo não é diferente de uma situação que nós estamos vivendo. As coisas parecem que está piorando. Mas sabe o que é o mais lindo? É que nós percebemos que Deus, eu sempre digo esta frase, eu acho lindo isso, presbítero Jair, é que Deus, em meio a toda essa situação, às vezes tem pessoas que elas vão dizer assim, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Aí tem pessoas que começam a dizer assim, Deus, será que Deus perdeu o controle da situação? E tem pessoas que ainda é ousado em dizer concernente esta situação, se Deus ele deve ter perdido o controle dessa situação, e se Deus sabia que isso ia acontecer, por que não agiu? Por que não interviu? Aí tem aquela pessoa que vai dizer assim, será que Deus foi pego de surpresa? O que você tem a falar sobre isso? Tem um texto, um versículo na Bíblia, que a Bíblia fala assim, que nós temos que vigiar e orar. É importante nós como cristão, até mesmo você que não é crente, que você possa aprender. Você seja um leitor da Bíblia, seja um observador da palavra. A Bíblia fala que Jesus, no começo do seu ministério, ele como Deus, ele veio nos dar um grande exemplo. A primeira coisa que Jesus fez, quando ele batizou, ele foi levado através do Espírito Santo e foi levado para o monte, não foi assim? Sim. E ali ele ficou quantos dias? A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Para quê? Você poderia fazer essa mesma palavra, dizer, mas ele sendo o próprio Deus, ele não precisaria de jejuar. Mas Jesus ele veio trazer o quê? Ele veio nos trazer um exemplo de vida. A situação, nós temos que estar o quê? Nós temos que estar pronto, nós temos que estar preparados. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Mas Deus, ele não nos fez nós como um robô. Uma certa feita, um rapaz perguntou para mim lá na empresa onde eu trabalho, dizendo, mas aonde está Deus? Pessoas estão morrendo de coronavírus, estão morrendo de tantas doenças, mas aonde está Deus nessa situação? Aí eu disse para ele, Deus, meu amigo, ele fez um homem, mas ele colocou o homem no livre-arbítrio. Ele tem direito de escolher tanto o bem como o mal, certo? Se Deus fosse fazer um ser humano como um robô para ficar guiando, não precisaria dele criar nós para nós termos a nossa liberdade. Então o que eu aprendo com isso? É que nós temos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que não acontece nada conosco se o Espírito Santo primeiramente não nos tocar. Mas para isso, nós temos que ficar na posição, temos que estar tendo um contato direto com Deus. Nós temos que estar. Você está dentro de casa, você chega na sua casa, a primeira coisa, você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, não tem ninguém. Você chega à noite, na sua casa, a luz está apagada. Se você entrar com a luz apagada, você vai dar trombada na parede, você não vai enxergar. Mas quando você acende a luz, você vai enxergar, né? Você vai pegar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Assim é a nossa vida diante de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo, a luz de Deus na nossa vida, porque quando as coisas vierem a acontecer, nós possamos estar preparados e não ser pego de surpresa. Não é assim? Não é? Sim. Deus, então você tem que entender esta verdade. Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. E Deus nunca foi pego de surpresa. Deus está no controle de todas as coisas. Eu gosto sempre de usar este texto que nós lemos o salmista no Salmo 121 dizendo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. É como se o salmista ele olhasse para frente e não encontrasse socorro em ninguém. Olhasse para o lado e não encontrasse socorro em ninguém. Olhasse para a esquerda, olhasse para a direita e não encontrasse socorro em ninguém. Olhasse para a sua retaguarda e não encontrasse socorro em ninguém. Aí o salmista, ele olha para cima.
E ele vai dizer: eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É como se ele olhasse um pouquinho mais para cima e dissesse: o meu socorro, ele vem do Senhor, porque fez o céu, porque fez a terra. Então, se ele fez o céu e ele fez a terra, então tenha certeza desta verdade: Deus está no controle de tudo. É por isso que quando nós falamos sobre socorro, quando o salmista diz que o socorro vem do alto, nós percebemos isso na criação. No primeiro dia, Deus cria as coisas de cima. No segundo dia, Deus cria as coisas de baixo. Parece uma gangorra. No terceiro dia, Deus cria as coisas de cima. No quarto dia, Deus cria as coisas de baixo. No quinto dia, Deus cria as coisas de cima. No sexto dia, quando Deus vai criar as coisas de baixo, Deus percebe que o mundo poderia ficar penso para baixo e se inclinasse apenas às coisas de baixo. Aí então Deus vem e assopra sobre o homem o seu espírito, e ele traz o equilíbrio, né, entre o homem matéria natural e o homem matéria espiritual. Quando nós percebemos isso, nós percebemos que, como tudo provém de cima, então o controle sempre estará de cima. O controle é Deus. O controle de todas as coisas é Cristo. Voltando para esta palavra, a Bíblia vai dizer assim, ó: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, a esperança daquelas pessoas que estavam vivendo o naufrágio de Atos capítulo 27, havia se acabado. Planos que aquelas pessoas tinham para o futuro estavam frustrados. Sentiam que assim impotentes, presbítero Jair, diante o quê? Diante daquela tempestade. E chegou um ponto na tempestade em que eles estavam vivendo, já havia jogado tudo fora, em que eles não podiam mais fazer nada. Não tinha mais o que se fazer. Não tinha que recurso aderir para suas vidas para solucionar aquela situação na qual eles estavam vivendo. Aí eu te faço uma pergunta: na tua caminhada você já se sentiu assim? Impotente? Sem ter mais o que você pode fazer? Quando, por exemplo, todos os recursos se esgotam, quando o desespero, porém, bate no coração, quando o homem, por exemplo, ele chega ao seu extremo, ele parece que não encontra mais saída em lugar algum. É isso, presbítero Jair, que o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? Só dele. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que antes do salmista reconhecer que o socorro vem de Deus, ele procurou o socorro natural. Aí nós percebemos nesta palavra e concluímos ela, e você precisa entender esta verdade, é que quando a gente chega no nosso limite, quando a gente chega no nosso ponto final, quando a gente chega no nosso extremo, quando parece que é o ponto final de tudo aquilo que nós estamos vivendo, aí nós percebemos que Deus ele substitui esse ponto por uma vírgula. Porque esta vírgula ela significa uma continuação de alguma coisa. Na tua vida vai ser desta mesma forma. Talvez você esteja passando por algum processo que você ache que é o ponto final. Mas Deus está substituindo este ponto por uma vírgula. Porque há uma continuação de algo sobrenatural que Deus vai acrescentar na sua vida. Quando os seus recursos acabarem, vai entrar o recurso de Deus. Quando o teu limite acabar, vai entrar o limite de Deus. Quando as oportunidades acabarem, vai aparecer a oportunidade de Deus. E quando as portas estiverem fechadas,
tenha certeza que Deus vai abrir portas aonde não tem portas. Porque Deus é um Deus que cria oportunidades aonde não tem oportunidades. Abre portas aonde não tem portas. Deus é assim. Ele é soberano. O poder está na mão dele. Então ele sabe como ele faz. Ele sabe como ele vai agir. Ele sabe como ele vai operar. Aí sabe o que eu acho lindo dentro desta palavra? Que quando o apóstolo Paulo, juntamente com Aristarco, juntamente com Lucas, pensaram que seria o fim de todo um trajeto, que eles estavam caindo, que eles estavam morrendo, aí nós olhamos para a Bíblia e chegamos a uma conclusão, que o desespero humano, ele se torna uma oportunidade para Deus. Você tem que entender que quando o desespero ele bate na vida de um homem, na vida de uma mulher, isto se torna uma oportunidade para Deus. Uma oportunidade para Deus. E dentro desta oportunidade, Deus começa a agir de uma maneira sobrenatural. Nós olhamos a Bíblia e nós percebemos que talvez você pode perguntar, e o apóstolo Paulo, e Lucas, e o companheiro Aristarco, o que estavam fazendo nesses 14 dias de tempestade? O que eles estavam fazendo? Haja vista que nós chegamos a uma conclusão, como nós estamos, né? Estavam em quarentena, em cima, em quarentena, em cima da embarcação que estava quase indo a pique. Talvez eles estavam também nessa quarentena. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam lutando com os demais passageiros do navio. Talvez esses homens estavam até pensando na morte iminente. Mas sabe o que eu acho mais lindo na Bíblia? É que Paulo tinha promessa de Deus na vida. Presbítero Jair. Paulo tinha promessa de Deus na vida. E nós, por incrível que pareça, temos uma promessa de Deus na nossa vida. Deus nos confiou esta promessa à raça humana. Em breve Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Em breve Jesus ele vai vir buscar o seu povo. E no meio destas promessas que a Bíblia nos garante de busca de Cristo, nós temos as promessas naturais, daquilo que ele prometeu fazer, daquilo que ele prometeu operar na tua casa, na tua família. Temos essas promessas naturais e, por que não dizer sobrenaturais, do recurso prometido para as nossas vidas. Nós olhamos para a Bíblia, presbítero Jair. Paulo tinha promessa de Deus. Tinha promessa. Então, se ele tinha promessa de Deus, alguma coisa Deus ia fazer. Deus não ia deixar ele morrer sem cumprir a promessa. Ainda mais sendo Deus. E deixa eu te explicar isso aqui para você. Quem tem promessa de Deus não morre antes do cumprimento dela. Tem os outros pensadores, respeito isso. Mas deixa eu te dar uma notícia. Todas as vezes que Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem, Deus ele voltou atrás. Ele voltou atrás porque ele achou graça em Noé. Ele voltou atrás porque tinha um Samuel. Moisés. Porque tinha um Moisés que estava intercedendo. Pelo povo, né? Então você tem que entender que quando Deus fala, está falado. Se Deus falou que vai fazer, pode ter certeza que ele vai fazer. Ah, mas aconteceu isso, foi falado, mas fulano morreu sem o cumprimento da promessa. Segura que eu vou falar e não se assuste. Então não foi Deus que falou. Porque quando o homem fala, quando é o homem que fala, pode ter certeza que vai descer à sepultura sem o cumprimento da promessa. Mas quando é Deus que fala, as coisas totalmente são diferentes. E Paulo tinha promessa de Deus.
O que você tem para falar, Jair? Isso é verdade, porque nós entendemos que lá no livro do Êxodo, eu acabei de citar aqui, falar para o Jean, que já é conhecedor da palavra, e Deus ele não abre mão daqueles que se arrependem. Deus ele não abre mão. Agora Deus não volta atrás daquilo quando o homem se decepciona a Deus e não se arrepende, aí é outra história. A Bíblia fala que Deus, a sua misericórdia ela é infinita e ela dura para todo sempre. Então quando o homem ele se arrepende, Deus ele volta a sua palavra em favor do homem. Porque eu sempre tenho esse entendimento, eu acredito que muitos têm que ter. Tem gente que fala assim, a pessoa morreu e acabou, vai para o inferno. O sangue de Jesus não foi R$1,99, não foi R$1. O sacrifício de Jesus não foi R$2. Ele não vai dar de mão beijada para Satanás levar embora. Não é bem assim. Custou sangue, custou o sacrifício de Jesus. Ele abriu mão de tudo que ele tinha lá. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder para vir morrer pelos nossos pecados. E hoje ele está conosco. E é até a consumação dos séculos. Olha aqui esse versículo aqui. O versículo de Mateus, do capítulo 28. 28, do versículo 20. Ele está dizendo, eis que estou convosco. Foi uma promessa que ele fez aos discípulos. Eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia depois, ou domingo, sábado, terça, não. Eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Jesus está conosco nessa travessia em direção ao céu. É o único propósito que nós estamos aqui na terra. Estamos de passagem, né? Sim. Estamos de passagem. Peregrinos. Esse vento, né? O evangelista está pregando, esse mar, esse vendaval, isso aí tudo vai passar. E não se assuste se não vir algo pior. Ele vem uma avalanche, mas Deus garante estar conosco. Se vir algo pior também. Né? Agora o versículo 23 de Apocalipse, bem rápido, está dizendo assim, o versículo 3 de Apocalipse, capítulo 3, perdão, versículo 20, está dizendo, eis que estou. Agora ele está nos dando um toque, eis que estou à porta. Eis que estou à porta. E se alguém ouvir a minha voz, nós estamos pregando aqui hoje, ouvir a minha voz e abrir a sua porta do coração também, eu entrarei em sua casa e com ele, com você, cearei e ele comigo. Quando Jesus está em nosso barco, não precisamos temer a nada. Pronto. Amém. E é interessante essa palavra, eis que estou à porta e bato. E aí você que está, temos bastante pessoas aqui assistindo a gente, que Deus abençoe todos vocês, poderosamente. E é bem interessante que a Bíblia ela vai dizer assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, quem tem a chave do seu coração? Eu tenho certeza que talvez alguém deve ter pensado que é Deus que tem a chave do seu coração. Mas você tem que entender que a chave do nosso coração é nós mesmos que temos. Deus ele tem a chave de Jerusalém, Deus ele tem a chave de Davi, Deus ele tem a chave de Jerusalém, Deus tem a chave do inferno, Deus tem a chave da morte. Mas a chave do nosso coração ele não tem, porque ele entregou a nós. Neste capítulo que o presbítero Jair leu, de Apocalipse 3:20, quem está batendo na porta é Jesus. Então quer dizer que se ele está batendo é porque ele não tem a chave. Então nós temos a chave. Então o que quer dizer com isso? Então se nós temos a chave, então nós temos que abrir a porta para que ele entre. Educado, né? Ele bate. Ele é educado. Ele bate. Eu tenho o meu primeiro pastor,
chamado pastor José Roberto, que na época foi o que me separou ao cargo de cooperador, e foi o mesmo pastor que consagrou na época, há uns anos atrás, o pastor Marco Feliciano, ao diaconato da igreja no campo de Ribeirão Preto, pastor José Roberto. E ele dizia assim, que o diabo ele anda com uma marreta e um saco de cunha. Então ele começa a rondar, e aonde que ele acha uma brecha no coração, ele coloca a sua cunha e bate e vai para a vida. Ele volta e ele dá mais uma batida, vai para a vida. Ele volta e dá mais uma batida, até estourar o coração da pessoa. Jesus não é assim, ele bate, ele pede licença, ele te dá a oportunidade para você deixar ele entrar no teu coração, deixar fazer parte da sua vida. O diabo, ele quer arrombar, ele quer destruir, ele quer entrar de qualquer jeito, mas Jesus não é assim. Jesus, ele pede permissão para entrar, não é assim? Então aí, o mais lindo disso é que Paulo, e nós concluímos aqui, é que Paulo tinha promessa. Paulo tinha promessa. Aí você vê Atos capítulo 23, o verso 11, e a Bíblia diz assim, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, quem está dizendo isso é Deus. Quando o naufrágio parecia estar iminente, quando todos parecem ir a pique, quando os recursos se acabaram, quando tudo parece estar no fim, vem Deus e fala com Paulo. Aí o verso 11 do capítulo 23 diz, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que também testifique de mim em Roma. Espera aí, mas o barco não estava indo a pique? Mas aqui Deus vem falar com Paulo dizendo, Paulo, da mesma forma que você falou de mim em Jerusalém, e o barco estava, o naufrágio, o navio estava indo em direção a Roma. Só que aí Deus ele vem tranquilizar o coração de Paulo, dizendo, Paulo, da mesma forma que você falou de mim em Jerusalém, você vai falar de mim então em Roma. Então quer dizer que o barco, Jair, não ia a pique? Então quer dizer que o povo não ia morrer, porque quem está falando aqui é aquele que controla a tempestade, é aquele que controla o mar, é aquele que controla o vento, é aquele que controla tudo. Então ele vai falar para o Paulo dizendo, Paulo, da mesma forma que você tranquiliza o teu coração, tem ânimo, porque da mesma forma que você testificou de mim em Jerusalém, você vai falar de mim também em Roma. Então quer dizer que o naufrágio não iria acontecer. É a profecia. Porque Paulo tinha uma promessa. Então tem uma promessa de Deus na tua vida. Tem uma promessa de Deus dentro da tua casa. Aí o que nós olhamos, esta palavra, nós percebemos que o navio estava indo para Roma, quando a tempestade atingiu a embarcação. E aí nós nos perguntamos, o que Paulo fez sabendo que tinha a promessa de Deus? A Bíblia diz que Paulo ele foi ao porão orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor. Você tem que entender que tem coisas que estão ao meu alcance fazer e resolver. Tem coisas que estão ao meu alcance e ao teu alcance solucionar. Mas tem coisas, Jair, que é só Deus que pode fazer. É só Deus que pode fazer. Tem coisas que a gente vai querer encontrar respostas em A, em B, em C, em D. Mas tem coisas que nós só encontramos resposta
em Deus. Só em Jesus, né? Tem coisas, Jair, que é só Deus que muda. Tem coisas que é só Deus que transforma. Tem coisas que é só Deus que opera. E deixa eu te falar uma coisa. Dentro desta verdade, dentro deste fator querer, dentro deste fator operar, dentro deste fator que só Deus, que Deus faz, que tem coisas que só Deus faz, tem algo que nós precisamos entender dentro dessa verdade. E tem que estar também dentro do propósito de Deus em fazer. Porque tem certas situações que é só Deus que faz, sim. Mas Deus também precisa querer fazer. Se está no propósito de Deus em fazer, pode ter certeza que Deus vai fazer. Mas se não está no propósito de Deus fazer, as coisas vão acontecer e as coisas vão chegar até o fim. E isso não te cortando, e isso não quer dizer, e isso não muda nenhuma posição diante de Deus. Ele continua sendo Deus fazendo e continua sendo Deus não fazendo. Independente, né? Independente disso. Fazendo uma observação, né, evangelista? Você lembra da passagem de Jonas? Jonas fez várias manobras, né? Sim. Mas qual era o propósito de Deus? Era levar a palavra lá dentro. E o que ele fez? Ele teve que levar. Né? Teve que levar. Quer dizer, a permissão dele. Ele pegou o barco, direção indo para a Espanha, né? Desceu para a Espanha, e de lá, né, houve aquele avalanche, aquela coisa toda, e Deus permitindo, a mão de Deus estava ali, permitindo. O que aconteceu com Jonas? Ele foi lançado dentro do mar, a Bíblia fala de um grande peixe, ninguém se sabe se é uma baleia, né? E foi engolido. Mas Deus queria, através da vida, não foi de João nem de Pedro, não. Através da vida de quem? Do mesmo Jonas que estava tentando correr para ele ir lá e proclamar a palavra de salvação. A promessa de Deus tinha que se cumprir. Não tinha que se cumprir. Então, não adianta correr. Não adianta correr, não adianta fugir. Deus nos pega. Então Deus permite. Deus permite. Tem certas situações que Deus ele permite acontecer para que a gente conheça verdadeiramente o Deus que nós servimos. Eu gosto sempre de usar o que eu vou falar aqui agora. É que Deus não quer que você ou eu conheçamos a Ele pelo lado de fora. Por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele opera. Porque isso daí é Deus todos os dias. Se você acordou hoje, você pode glorificar a Deus porque você é um milagre. Já é um milagre. Porque quantos que dormiram e não acordaram? Então você está vivo. Então você pode levantar a mão para o céu e dizer, independente da situação, da adversidade, da luta, do problema que talvez você esteja passando ou enfrentando, você acordou, glorifique a Deus, porque você é um milagre de Deus na face da terra. Quantos que dormiram e não acordaram? Mas Deus te sustentou, você acordou, glorifique a Deus, porque você é um milagre. Então tem coisas que Deus ele vai permitir acontecer. Tem coisas que Deus ele vai deixar chegar até o final. Tem coisas que Deus, no ponto final, Deus ele coloca uma vírgula e ele continua a história. Aí entra o limite de Deus, aí entra a mão de Deus, o propósito de Deus. Porque enquanto estiver ao nosso alcance fazer, nós vamos ter recurso para fazer. Mas quando os recursos se acabam, entra o recurso de Deus. Aí nós olhamos a Bíblia e nós olhamos o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz a Bíblia que ele foi para onde? Ele foi ao porão orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, porque tem coisas que só Deus ele faz. Pode fazer. Você tem que entender que quando chega o limite humano e não tem saída, o único recurso é clame a Deus. O único que pode mudar qualquer situação se chama Deus. Eu costumo dizer assim, que se a palavra não resolve, a palavra é Cristo. Então eu vou aplicar esta frase de uma outra maneira. Se Jesus não resolver, ninguém mais resolve. Se Jesus não mudar, ninguém mais muda. Se Jesus não entrar, ninguém mais entra.
Se Jesus não resolver, ninguém mais resolve. Então nós olhamos que Jeremias, no seu capítulo 33:3, ele diz assim, ó, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Você tem que entender que Paulo orou a Deus do porão do navio, e Deus o respondeu. Você tem que entender que enquanto Deus tiver um lugar e um propósito na vida de alguém aqui na terra, a tal pessoa, ao buscar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo, o Senhor o protegerá da morte. O salmista Davi, ele dizia no Salmo 16, verso 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Eu concluo esta palavra dizendo assim, você pode ter dias negros, você pode ter dias de densas nuvens em sua vida, você pode ter dias de grandes tempestades em sua vida, você pode se sentir impotente diante de lutas e problemas, você pode sentir a frustração de planos que não se realizaram, mas se você serve a Deus e busca a Deus, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O seu barco não vai afundar. O seu barco não vai naufragar. Deus responde à oração do justo. Porque Deus vem em socorro daquele que lhe clama. O que nós temos que fazer é colocar as nossas vidas aos pés de Jesus, porque Ele tem o poder de entrar no barco e mudar a história. Sabe o que eu acho lindo, Jair? É que, e concluímos aqui, é que quando nós vamos para o capítulo 6 do livro de João, Jesus acaba de alimentar 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E alguns vão dizer que não era contabilizado crianças, mulheres, mas eram contabilizados apenas homens. Então havia aproximadamente ali entre 15 a 20 mil pessoas que foram alimentadas com 5 pães e com 2 peixinhos. E a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. Porque Deus não precisa de muita coisa para fazer. Deus só precisa de um coração pronto a recebê-lo. E essas pessoas estavam prontas a receber Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, após realizar este milagre, a Bíblia diz que os discípulos, que Jesus ele vai ao monte orar. E os discípulos, eles ficam embaixo, Jair, ao pé do monte. E eles começaram a achar que Jesus estava demorando. E aí está o perigo. Achar que Jesus estava demorando, sendo que ele está agindo. Se você ler João capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E era um dia de sábado, né? Que para os judeus isso era inapropriado fazer, fora da lei. Era fora da lei fazer a obra de Deus, curar, fazer o que Jesus fazia no dia de sábado, era fora da lei isso. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estão embaixo, cansados, dormiram, porque acharam que Jesus estava demorando, sempre que Jesus estava no monte. E o texto bíblico vai dizer que eles então entram dentro de um barco e vão em direção a Cafarnaum. E tendo navegado já 25 a 30 estádios, veio uma grande tempestade a ponto que o barco quase ia a pique. Ia naufragar, da mesma situação do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Estavam quase todos morrendo. E aí a Bíblia vai dizer que eles olham lá na frente. E ao olhar lá na frente, eles começam a ver Jesus vindo ao encontro deles. Mas espera aí. Mas Jesus não tinha ficado lá atrás?
Jesus não tinha ficado lá no monte? Por que Jesus então ele aparece na frente deles? Se Jesus tinha ficado no monte, era para Jesus vir atrás deles, mas por que Jesus ele estava na frente deles? E a Bíblia diz que Jesus ele vem e coloca o pé dentro do barco. E a Bíblia diz que o vento cessa, o mar se aquieta. Eu acho lindo esta palavra. E logo chegaram ao seu destino. A palavra logo é um verbo que diz assim, imediatamente, instantâneo, imediatamente chegaram ao seu destino. Enquanto eles achavam que Jesus estava lá atrás, Jesus estava no ponto de chegada. O que eu quero dizer com isso é que Jesus sempre será o nosso ponto de chegada. E nós só vamos chegar em algum lugar se Jesus estiver dentro do nosso barco. Se Jesus fazer parte dos nossos projetos. Se Jesus fazer parte da nossa vida. A gente só vai chegar em algum lugar se Jesus estiver dentro do nosso barco. Se Jesus não estiver dentro do nosso barco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz, eu sou a videira, João 15,5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, aquele que está em mim ou nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que você fala sobre isso? Nós concluímos essa live que já tem culto online na nossa igreja, não perca, vai ser transmitido via YouTube, você entra lá, vai ser bênção de Deus, o culto daqui a pouco, online também. Interessante nesse texto aí que você entrou, uma palavra profética e revelada aos nossos corações. Todos os dias ela edifica os nossos corações. Interessante que quando ele pisa no barco, ele reafirma em dizer assim, no livro de Mateus 18, 28, 18, fala assim, ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele pisou no barco, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que eu quero dizer com isso? As palavras que o nosso evangelista Jean trouxe, palavra abençoada, é que Deus tem um controle da situação. O nosso Brasil, o país, o mundo, está na mão de Deus. E o vento ouviu a voz de Deus. O vento ouviu. É uma coisa espantosa, não é? Mas o vento obedece, a criação lhe obedece, a natureza obedece à voz de Deus. Tudo está na mão, tudo está no controle de Deus. Nada acontece na nossa vida, na sua vida, se não for primeiramente, tem que passar pela suprema vontade de Deus, né, evangelista? Sim. Deus abençoe a tua vida, aos irmãos que estão vendo essa live, os demais irmãos. Eu vi meu irmão Adair, Deus abençoe a tua vida. O evangelista Reginaldo, Deus abençoe a tua vida, irmã Cláudia, os demais irmãos. Olha o Odair aí, Deus te abençoe, Odair. O Odair está assistindo aí também. Gonçalves, nossa maninha. Ei, Odair, tô com saudade de você. Irmão abençoado. Uma bênção, seu Odair. Amanda, Deus abençoa a vida de vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem todos na paz, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças pela vida, Pai, dos teus filhos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado, por esta palavra. Que o Senhor venha continuar abençoando os teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, somos totalmente gratos a Ti. Que esta palavra possa encontrar guarida aos vossos corações, a todos os que vão ouvir esta palavra. Não sei se vai ser de manhã, tarde ou vai ser à noite, mas eu tenho a certeza que coisas poderosas o Senhor tem preparado para os teus filhos. Desde já te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco, às 17 horas, nós temos o nosso culto aqui na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O nosso pastor Natanael da Rocha, estará juntamente iniciando o culto, nessa noite. E eu tenho a certeza que será a bênção de Deus. Participe do culto online que será transmitido daqui a pouco.
Deus tem uma palavra aos nossos corações, será transmitido via YouTube, porque às vezes tem aquelas pessoas que não tem Facebook, né? Às vezes só tem o WhatsApp. Então a gente vai compartilhar no WhatsApp e você entra diretamente no link. Todo celular Android tem o link do YouTube e será transmitido pela página Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Cajuru. Entra lá, acesse, se inscreva lá no canal. Você estará acompanhando todo o trabalho, compartilha. Você estará participando de todo o trabalho que está sendo feito aqui na nossa igreja, o nosso pastor Natanael, juntamente com a sua esposa evangelista Yolanda, juntamente com os obreiros desta casa. Eu tenho a certeza que será bênção de Deus. Entra lá, você não pode ficar de fora. Como eu disse, será transmitido via YouTube, né? Compartilhado nas redes sociais de todos os obreiros aí. Você compartilha, você clica no link, já entra diretamente, estará participando do culto hoje à noite. Tá? Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem todos na paz.